Hoje eu vou trazer para você uma versão integrada de duas perspectivas teóricas diferentes, psicanálise e neurociências, para falar um pouquinho sobre o TDAH. Vamos lá, você já sentiu que a sua mente funciona com abas demais abertas ao mesmo tempo e que focar em uma única tarefa exige um esforço tão grande que você termina o dia fisicamente exausto? Pois é, hoje em dia a resposta rápida para essa queixa é o rótulo de que, isso aí é TDAH. Mas o que de fato acontece no cérebro de quem funciona assim? E o mais importante, como a sua história de vida se cruza com essa biologia? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma ponte entre neurociências e psicanálise. Vamos olhar para o que acontece fisicamente no funcionamento do cérebro com TDAH e como a psicanálise nomeia e compreende essas mesmas disfuncionalidades. Se abrirmos o mapa do cérebro pela perspectiva das neurociências, o TDAH envolve três grandes alterações de funcionamento. Primeiro, o déficit de dopamina e noradrenalina. Nessas vias cerebrais, há uma recaptação rápida demais desses neurotransmissores. Sem dopamina suficiente no córtex pré-frontal, o cérebro não consegue sustentar o interesse em tarefas monótonas. Por exemplo, o foco em um único estímulo, a chamada atenção concentrada, torna-se uma tortura para a pessoa. Segundo, a falha nas funções executivas, porque o córtex pré-frontal tem dificuldade em realizar o controle inibitório, que é frear impulsos e distrações, e gerenciar a memória de trabalho, aquela que guarda informações temporárias para resolver problemas do dia a dia. Terceiro, a guerra das redes neurais, porque no cérebro típico, quando focamos em algo, nós desligamos a rede de modo padrão, que é a rede do devaneio e dos pensamentos soltos. No TDAH, essa chave falha. A rede do devaneio continua ligada junto com a rede de foco. É por isso que enquanto você tenta ler um relatório, o seu cérebro começa a cantar uma música lá da sua infância, ou então a planejar o que é que você vai jantar à noite. Em testes neuropsicológicos, é muito comum ver que a pessoa até consegue pontuar bem em atenção alternada, que é você mudar de foco rápido. Mas essa pessoa precisa usar um tempo de reação extremamente alto para monitorar a si mesma e não errar. E isso consome muita energia vital da pessoa. E como a psicanálise traduz essa mesma tempestade cerebral? Os psicanalistas usam conceitos bem profundos, para nomear essa disfuncionalidade, só que de uma outra forma. E eu vou começar pelo Freud, porque o Freud explicava que a nossa mente precisa de um escudo protetor contra o excesso de estímulos do mundo. No TDAH, esse escudo é extremamente poroso. A mente fica inundada por barulhos, por luzes, por pensamentos, sem nenhum filtro. E aí o ego não consegue dar conta de processar tanta informação. O psicanalista Bion dizia que nós precisamos transformar estímulos brutos e sensações físicas, que ele chama de elementos beta, em pensamentos digeríveis, que ele chamou de elementos alfa. Quando o cérebro falha nessa digestão mental devido à pressa, à desatenção, a pessoa entra em um estado de agitação motora ou de ansiedade física. O que não é simbolizado na mente é descarregado na hiperatividade do corpo. Então, o ego tem a função de integrar a nossa identidade às nossas experiências. Sob a perspectiva de Winnicott, se uma criança cresce em um ambiente instável, sem um hold, sem um suporte seguro e previsível, ela não consegue desenvolver essa integração de forma calma. Ela precisa criar uma defesa adaptativa, que é o que Winnicott chamou de falso self. Daí, para sobreviver e ser aceito, a pessoa passa a vigiar a si mesma o tempo todo. A pessoa desenvolve uma hipervigilância exaustiva, muitas vezes, para tentar compensar o caos interno e agradar o ambiente externo, gerando uma exaustão que adoece. Percebe como as duas ciências estão falando da mesma coisa? O que a neurociência chama de falha de controle inibitório pré-frontal, a psicanálise chama de falha de barreira protetora contra estímulos. Essa tensão constante de viver em um eterno estado de alerta, tentando conter a dispersão interna, com uma cobrança rígida de perfeição externa,
ativa o nosso sistema de luta e fuga. E quem paga o pato é o corpo, é a biologia. Não é por acaso que tantas pessoas com TDAH sofrem de tensões musculares, bruxismo, gastrite, refluxo, esofagite. O corpo está literalmente inflamado pelo esforço enorme de manter tudo sob controle. Se você vive essa exaustão, entenda, o seu cansaço não é necessariamente preguiça, porque no caso do TDAH, esse cansaço é o resultado físico de uma mente que trabalha em dobro para compensar o seu próprio funcionamento. Uma dica prática de regulação neuroclínica, né, para quando a sua mente começar a devanear ou então entrar em colapso de muita informação, faça uma pausa de 2 minutos, alongue, expire, puxe o ar pelo nariz em 4 segundos e solte pela boca mais ou menos por uns 6 a 8 segundos, porque esse movimento físico ativa o nervo vago, né, que envia um sinal de segurança parasimpática que ajuda o seu cérebro a desacelerar o alerta de perigo. Um caminho para lidar com o TDAH de forma saudável não é a autocobrança, mas sim construir uma segurança interna onde o seu cérebro possa finalmente relaxar. Se esse cruzamento entre neurociência e psicanálise fez sentido para você, então se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe sua experiência aqui nos comentários de como o TDAH tem se manifestado na sua vida e no seu corpo. Até o próximo vídeo.